pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje é muito especial porque eu preparei um vídeo inteiro para ser o vídeo mais completo sobre crochê que você vai achar nessa internet. Como se fosse realmente um curso de crochê iniciante do zero. Porque eu lembro que quando eu comecei a aprender crochê, eu aprendi inteiramente pela internet e eu queria um vídeo inteiro que sanasse todas as minhas dúvidas. Eu tô aqui pra sanar todas essas dúvidas, pra tornar o crochê mais acessível, porque é uma arte maravilhosa. É assim, um momento muito relaxante pra quem quer sair um pouco das redes sociais. É também uma ótima opção pra quem quer ter uma renda extra, é incrível. Ou só se você quiser trabalhar inteiramente com crochê. É uma arte que tem muitas possibilidades e ele é super acessível pra você. Essa é a minha vontade, de tornar ele mais acessível, porque existem muitos vídeos na internet. Eu tentei sintetizar tudo que você precisa saber pra começar hoje. E vai estar tudo alinhado aqui embaixo, na linha do tempo, na minutagem, porque eu quero fazer um vídeo longo, bem completo, mas às vezes você vai vir aqui e vai querer consultar só uma parte, então vai estar tudo discriminado. Antes de mais nada, eu quero me apresentar. O meu nome é Andressa Rangel. Eu ensino crochê e macramê em todas as minhas redes sociais. E se você quer aprender mais desse mundo comigo, do artesanato, mergulhar nessas grandes oportunidades que eu já citei anteriormente, pode me seguir em todas as minhas redes sociais. Eu tenho vários tutoriais por lá. E também se inscrever aqui no canal, porque eu vou trazer muito conteúdo legal. Tem outros tutoriais aqui também, bem maneiros. Vamos começar falando sobre os materiais que você precisa ter para fazer crochê. O crochê ele é feito com uma agulha e uma linha, que a gente usa a agulha para poder fazer o movimento que vai formar os pontos que vão dar o formato daquela peça. Então vamos falar das agulhas. As agulhas, elas são divididas em tamanho e a gente tem da 0,25, se eu não me engano, milímetros até vários milímetros que você pode achar. Mas eu já usei até a 12 milímetros, então você vai encontrar de vários tamanhos e vários materiais diferentes também. E os diferentes materiais também vêm com diferentes preços. Essa aqui, ela tem um cabinho de madeira, ela é a Clea. Eu não gosto tanto dessa e também não indico pra você começar. Essa aqui, que é a emborrachadinha, geralmente você acha ela com preço até acessível, não é muito caro, mas também não é muito barato. O preço das agulhas varia aí você encontra de R$4 até valores absurdos, mas assim, 4, 12 reais, 10 reais. E eu vou deixar todos os links de materiais aqui na descrição, então vai estar tudo escrito aqui pra você comprar suas agulhas, os seus fios. Mas essa emborrachadinha aqui eu gosto bastante, que é bem confortável. Essa aqui também é bem interessante, que ela é totalmente de alumínio. E ela também é muito boa de trabalhar, é uma das mais simples de você achar e também é uma das mais baratas. Mais barata do que essa aqui ainda, você encontra essas aqui de acrílico, que eu indico se elas forem grossas. Se elas forem finas assim, ó, se você for por acaso comprar uma agulha de 1 milímetro pequeno, essa por exemplo aqui é de 3 milímetros, olha como ela é mole, tá vendo? Então ela vai entortando como você vai fazendo e isso não é legal. Eu não gosto dessa aqui quando ela é muito fina, mas esses tamanhos aqui que eu tenho, grossos, são ótimos e eu gosto bastante. O que você tem que prestar atenção é que dependendo do material que você vai usar, do fio, ela pode te dar uma gastura. Pra quem tem gastura com barulho de plástico em tecido, essa aqui dá um pouco, eu tô só de lembrar me dá agonia. Mas as que eu mais indico pra vocês comprarem são realmente essas aqui, que são ou todas de alumínio ou com alumínio e emborrachado. Andressa, qual agulha eu vou usar pra fazer tal coisa? Como eu vou saber qual é o tamanho da agulha que eu preciso? Calma que a gente vai chegar lá, porque agora a gente vai falar dos fios que a gente usa pra fazer crochê. Minhas possibilidades são infinitas, eu trouxe alguns aqui pra mostrar pra vocês e explicar um pouquinho sobre eles, mas eu posso fazer um vídeo completo só falando de materiais. Se vocês quiserem é só comentar aqui. Esse aqui é o famoso fio, é a lã, é 100% acrílico, e isso em algum ponto vai fazer diferença pra você quando você for escolher um material, um fio, mas agora não se atente muito a esses pontos. O que acontece? Esse aqui é um novelo pequenininho, chama isso aqui de novelo. Ele é um novelo pequeno, existem maiores e é um produto bem acessível, é um fio bem acessível. Esse aqui é um dos fios mais usados para fazer crochê, ele é muito bom. Um outro fio muito interessante que a gente usa muito também no crochê é o barbante. Esse aqui é o Apollo da Círculo. E uma coisa interessante de você se atentar na hora de comprar um barbante é que ele tem aqui, ó,
um número que especifica a quantidade de cabos de fio que é torcido para fazer esse barbante. Porque o barbante, ele é uma mistura de vários fios enrolados. Tô tentando pegar... Ah, pronto, consegui. Então, você consegue desfiar ele aqui e você vai ver que ele tem vários cabos juntos que são torcidos para poder fazer o fio do barbante. E esse aqui é o número 6 e ele usa 6 fios torcidos para fazer um barbante. Então, existe o número 8, existe o número 10, existe o 12. E aí, eles vão ficando mais espessos e isso faz diferença também na hora de você comprar. Então, o número vem aqui. Esse aqui, que é o barbante 100% algodão, ele é diferente. Ele é muito indicado para você fazer roupas, coisas com um toque mais assim, um toque mais gostoso, tem um refinamento maior. E esse aqui é o barroco natural, que é natural é a cor da Círculo, e ele também é o número 6. E por fim, o fio que eu indico que você compre pra gente começar a fazer crochê é esse aqui, é o fio de malha. Esse aqui é da Círculo, ele é premium e ele é o de 25 milímetros. Ele é 94% poliéster e 6% elastano. Vai estar aqui embaixo na lista de compras aqui, vou deixar um link pra você comprar. E ele é o indicado pra gente fazer, porque todos os fios que eu mostrei pra vocês, eles têm vários fiozinhos torcidos. Esse aqui não, ele é uma malha que é esticada e aí ele fica no formato de fio, então ele é mais confortável porque o fio não vai ficar embolando. Então é bem interessante, o toque dele também é bem macio. Eu sempre passo esse fio pra quem tá começando e as pessoas conseguem fazer. Agora nós vamos falar sobre a junção da agulha e o fio. Qual fio eu compro pra qual agulha, Andressa? Porque tá, você já me falou que existem tamanhos diferentes de agulha, já me falou que existem materiais diferentes, agora qual casa com qual? Um bom tutorial, ele sempre vai te falar qual é o material usado e também qual é o número da agulha. Então você tem que prestar bastante atenção aí nos tutoriais que você vai ver, que sempre vai estar escrito, ou vai ter falado, né, no vídeo, que é qual é o número da agulha que vai ser usada. Mas, no entanto, nas embalagens já vem especificado o tamanho da agulha que a gente tem que usar. Aqui, por exemplo, no fio de malha, está escrito aqui atrás que com a agulha de crochê você pode escolher de 8 a 12 milímetros. Sempre vai estar escrito em todas as embalagens. Nessa aqui também vem escrito. Toda a embalagem vai estar escrito, só você olhar bem no rótulo. Crochê 4,5 milímetros e tricô 4 milímetros. Aqui ele não dá uma margem, ele dá um número só. Ele diz que você pode escolher a agulha de 3,5 milímetros a 5 milímetros de crochê. Então sempre vai estar escrito na embalagem qual é a agulha que você deve usar. Isso é muito legal. Eu já comprei o fio de malha, já comprei a agulha 8 milímetros e agora o que falta? Bom, alguns elementos assim extras para você começar a fazer crochê são uma cola de silicone para você fazer o arremate, mas ela não é assim primordial para você que está começando, que você só vai aprender a fazer os pontos. Eu indico que você tenha, porque aí você vai poder dar acabamento, mas ela não é primordial. Se você tiver a agulha e o fio, você já consegue começar. Uma tesoura, essa aqui é aquelas tesouras que a gente geralmente tem em casa. Você pode comprar uma tesoura maior, mas se essa aqui também adianta, ela vai super funcionar. Qualquer tesoura que você tiver na sua casa, até aquela sem ponta vai funcionar também. E uma fita métrica, se você já for seguir algum tipo de tutorial, se você quiser seguir alguma medida. É o trio imbatível. Agora eu quero te ensinar qual é a lógica das peças de crochê. Então, a maioria das peças de crochê, elas vão começar com uma coisa chamada correntinha, que são as correntes principais que a gente vai usar para começar a fazer os pontos, porque o crochê ele é feito completamente com pontos e existem vários pontos, e os mais básicos são o ponto baixo, o ponto meio alto e o ponto alto, são os que a gente mais usa, e também o ponto baixíssimo. E esses pontos, eles são feitos nessas correntinhas, na primeira parte, eles são feitos nessas correntinhas, e são eles que a gente tem que fazer primeiro para começar qualquer trabalho. Então a gente tem que aprender a fazer as correntinhas para depois aprender a fazer os pontos. O que a gente vai fazer agora, a gente chama de amostras, que são aqueles primeiros pedaços de crochê que a gente vai fazendo para treinar o ponto. Então a gente vai fazer uma amostra de ponto baixo, uma amostra de ponto alto e uma amostra de meio ponto alto,
pra começar. E todos eles a gente começa com correntinha. Mas antes eu vou te ensinar a pegar na agulha. Então vamos mudar, agora a gente vai botar a mão na massa e vamos fazer isso acontecer de vez. Então vamos lá. Aqui eu já tirei o nosso novelo. Como eu falei, olha o fio de malha, ele é uma malha mesmo, um tecido que é esticado e aí ele fica assim num formato de fio. Também já tô com a agulha aqui e agora a gente vai aprender a pegar na agulha. E a agulha a gente pega dessa forma aqui, ó, gente, ó. A gente coloca o nosso dedão bem aqui onde tá o número, onde se encaixa. E a gente segura a agulha assim. Tem gente que segura a agulha assim também, igual caneta, mas eu acho mais difícil. Eu prefiro segurar desse jeito, acho que eu tenho um apoio melhor. E o fio a gente segura com essa outra mão. E ele sempre vai vir do novelo. E a primeira coisa que a gente tem que aprender a fazer aqui é fazer a laçada inicial, que é prender o fio na agulha. A laçada inicial você pode fazer tanto assim, ó, você estica, ó, você segura o fio com os dois dedos, o dedo médio e o dedão, e estica com o fio, o indicador. Você segura assim, ó. Você passa o dedo aqui e esse dedo médio ele vem pra cá e segura aqui no dedão. E aí vai ficar esticadinho. Você coloca a agulha por baixo, bota por cima assim, faz uma volta, ó. E aí você puxa o fio pra dentro desse buraquinho desse anelzinho que se formou. Você pode fazer assim, que é uma forma um pouco mais complicada, né? Ou vocês podem simplesmente fazer assim, ó, um nozinho móvel. Aí você aperta ele assim, não aperta tanto, puxa aqui só pra ter o buraquinho pra entrar a agulha, não deixa tão apertado, mas deixa assim, conforme a agulha possa se mexer aqui. Então, a gente já aprendeu a fazer a laçada inicial, agora a gente vai aprender a fazer as nossas correntinhas. Como a gente vai segurar o fio e a agulha? A agulha a gente vai segurar desse mesmo jeito, sempre com o dedo apoiando aqui pra dar mais segurança na hora de pegar. E da mesma forma que eu mostrei, ó, a gente passa o nosso dedo indicador assim, ó, aqui por baixo do fio. O dedo médio, ele vem aqui, junto com o dedão pra prender bem aqui onde era o nosso nozinho. E esse dedo aqui, ele vai prendendo junto com o indicador e o indicador junto com o médio, ele vai prendendo o fio pra ele manter esticado. Então, ele sempre vai manter esticado. E pra fazer a correntinha, nós vamos fazer o seguinte movimento. A gente puxa com um ganchinho, a gente entra por baixo do fio com um ganchinho. Entrou aqui no ganchinho, a gente vai puxar ele e a gente vira o gancho pra baixo, da onde é o topo da alcinha, pra passar bem lisinho, tá vendo, ó? Assim. E aí a gente sobe um pouquinho, ó, alarga um pouquinho essa argolinha que ficou aqui na agulha, que tá dentro da argolinha anterior, e faz o mesmo movimento. Eu tô fazendo bem devagarzinho pra vocês conseguirem ver. Tá vendo? E aqui, ó, já tá formando as correntinhas. Essa aqui é a nossa famosa correntinha. Esse processo você vai fazendo e vai subindo o dedo, ó. Você vai fazendo, engancha o fio, passa por dentro da argolinha, sobe um pouco a alcinha aqui e sobe também o dedo que tá prendendo, esses dois dedos aqui. Ó. Esse processo, eu gosto de usar o dedo indicador pra poder segurar aqui, ó, tá vendo? A gente vai fazer esse movimento aqui. Essa aqui é a correntinha, como vocês podem ver. E você vai fazer correntinha, meu bem, até você olhar e falar assim, que bela correntinha. Quando a sua correntinha estiver assim, aí tá ok. Essa, já aprendi a fazer correntinha, minha correntinha tá bonita assim, ó, bem bonitinha. Então agora, posso passar pra próxima fase? Sim, agora a gente vai pra próxima fase, que é o ponto baixo. Então você vai fazer 14 correntinhas e contar juntas aqui as correntinhas pra mostrar pra vocês como vocês vão conseguir contar sem se perder. A gente vai começar desse primeiro Vzinho aqui, depois do nozinho. Esse aqui é o nó, então esse aqui é a nossa primeira correntinha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13... E essa aqui é a número 14. Essa aqui não é uma correntinha ainda, é uma alcinha que pode virar uma correntinha. Mas aqui a gente termina a nossa contagem, são 14 correntinhas que a gente vai fazer pra começar
a fazer a nossa amostra de ponto baixo. A gente vai entrar aqui, ó, nessa alcinha aqui. Tá vendo que a correntinha ela é dividida em um Vzinho? Ela tem duas correntinhas aqui. Então a gente vai pular essa primeira correntinha que vem aqui e vamos entrar nessa segunda de trás pra frente. E a gente vai entrar nessa correntinha, entrando nessa alcinha aqui de cima. A gente puxa o fio do novelo da mesma forma que a gente fez pra puxar a correntinha. Sobe ele pra ficar da mesma altura da alcinha que tava na agulha já. E aí a gente puxa mais uma vez. Olha essa movimentação que eu faço aqui com o dedo, ó. Olha aqui, ó. Tá vendo? Essa movimentação que eu faço é pra prender mais o fio. Viro a agulha pra baixo e puxo por dentro dessas duas alcinhas. Esse aqui é o ponto baixo. E aí você vai fazer esse movimento do ponto por toda a nossa carreira de correntinhas. Porque a gente vai fazer assim, ó. Entrou dentro da correntinha, puxa o fio, sobe na mesma altura da alcinha que tá aqui, junto na agulha já, puxa o fio, passa por dentro das duas correntinhas. Mais um ponto baixo. Repetindo da mesma forma, ó. E vamos fazer isso várias vezes, ó. Lembrando de você sempre segurar com firmeza, não apertar tanto o ponto, porque senão o ponto vai ficar muito justo e aí fica difícil de trabalhar e não fica tão bonito. Assim, ó, se o seu ponto estiver assim, é o jeito certo, é o jeito ideal para ele estar. Vamos continuar fazendo aqui juntas, fazer toda essa volta para vocês observarem bem. E agora a gente vai fazer o último ponto baixo. Assim, nossa primeira carreira, a gente chama isso aqui de carreira, quando a gente faz uma fileira, é a nossa primeira carreira de pontos baixos. Vamos contar quantos pontos baixos a gente tem? Aqui, na nossa carreira, não vão ter 14 pontos baixos, porque na correntinha a gente sempre faz uma a mais do que a gente quer fazer de ponto baixo, porque a gente pulou primeira correntinha, lembra? Então a gente não vai ter 14 pontos baixos, nós vamos ter 13 pontos baixos. E vamos contar aqui do Vzinho da frente, pra vocês verem, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Certinho? Agora eu vou mostrar como a gente conta com os Vzinhos de cima, ó. Tá vendo os Vzinhos aqui de cima? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Exatamente do jeito que a gente precisa. Essa parte é muito importante de você aprender a contar os pontos, porque quando você vai seguir uma receita, às vezes a sua receita vai ficar diferente do que a pessoa te ensinou, porque você tá contando os pontos errado, ou então porque você não sabe contar os pontos. Então, aprender a contar os pontos é muito importante. Agora eu vou mostrar como a gente vai subir a carreira, que é fazer uma carreira agora aqui em cima desses pontos que a gente já fez. Nós vamos fazer o seguinte. Aqui de frente ainda, você pega na agulha do jeitinho que eu te ensinei. A gente vai fazer uma correntinha dessa forma. Aqui, nós vamos virar o trabalho. O trabalho que a gente chama são os pontos que a gente já fez. Então, a gente vai fazer esse movimento aqui, ó. Assim. Essa aqui é a parte de trás dos nossos pontos. Então, pega a agulha de novo. Segura aqui o trabalho. Agora, em vez de você segurar aqui, você segura aqui no trabalho, tá? E a gente vai fazer o seguinte, vamos começar a fazer os pontos baixos, entrar nesse Vzinho aqui, entre as duas alcinhas. Então, a gente vai entrar assim, ó, no ponto. Vamos puxar da altura, puxa o fio do novelo com a agulha e entra. Esse aqui é o nosso primeiro ponto baixo. Lembrando pra você não fazer um ponto muito apertado, senão a gente vai começar a fazer uns buracos aqui e isso não vai ficar legal. Então, vou mostrar de novo como é, ó. A gente vai entrar aqui, ó, exatamente, tá vendo? Aqui tem uma linha, aqui tem o nosso Vzinho, a gente entra aqui, ó, bem aqui e sai do outro lado, atravessando o nosso Vzinho. Puxa o fio do novelo, da altura, passa pelos dois fios que estão na agulha.
Então você vai fazer esse processo por toda a volta, bem bonitinho. Lembrando, faz com calma para você conseguir fazer os pontos bem parecidos. Para não ficar com buraco, você tem que fazer o seguinte, ó. Subir na altura certa e não puxar o fio, esticar ele assim. Ele estica sozinho e você consegue fazer isso puxando o suficiente de fio que você precisa, sem ter que arregaçar a alcinha até lá em cima para conseguir passar o ponto, ó. Se eu deixo o ponto aqui, por exemplo, eu pego pouco do fio da agulha, do fio do novelo, pego pouco, faço uma alcinha pequena. Em vez de subir ela, eu mantenho ela travada aqui e quero puxar o fio da agulha. Olha como esse ponto fica muito diferente dos outros, porque eu não fiz exatamente da forma certa. Eu não puxei o suficiente de fio, não dei altura, fiz ele puxado demais, então faz os buracos. Essa parte vai dar um ponto bem mais agradável, bem mais bonito e que vai deixar os seus trabalhos mais bonitos, mais rápido. Porque isso aqui, chegar nesse nível de fazer os pontos iguais, você vai chegar de qualquer forma. Praticando, você vai conseguir. Mas quando você quer um resultado mais rápido, é bom você se atentar a esses pequenos detalhes que são a alcinha, puxar a quantidade certa, da altura, o jeito de pegar na agulha com o fio esticado, ó. Tá vendo? A gente já tá conseguindo fazer aqui os pontos. Tô chegando no final do trabalho, ó. Aqui é um momento bem delicado. Você tá olhando aqui e vamos pensar. Vamos contar quantos pontos tem? Acho que cheguei no fim da carreira. Mas não, tá faltando um ponto aqui, ó. Porque essas duas alcinhas, elas ainda estão aqui. Você tem que ter calma pra poder visualizar e entrar certinho nas duas, ó. Olha aqui. Ó, assim, ó. Nós entramos, conseguimos pegar as duas e vamos terminar fazendo o último ponto alto. Vamos conferir se tem a mesma quantidade de 13 pontos baixos, igual a gente tinha feito na carreira de baixo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 pontos baixos. Exatamente como a carreira de baixo. Assim vai evitar da sua carreira, do seu trabalho, ele ir afunilando assim. Porque você pode ser que você faça pontos na quantidade errada. Então você pula algum ponto aqui e faça 12. Aí você contando, você vai saber, não, tá errado, eu fiz alguma coisa errada, vou desfazer. Pra virar o trabalho de volta, a gente vai fazer da mesma forma. Faz uma correntinha, lembrando de não apertar muito, não fazer muito largo também, na medida certa. E agora a gente vai voltar a fazer do jeito que eu mostrei. Aqui é o Vzinho da correntinha que a gente fez. Esse aqui é o Vzinho do ponto de base, que é como a gente chama o ponto que tá embaixo do que a gente vai fazer agora. Então a gente faz aqui o ponto. Aí a gente continua o mesmo processo que a gente fez do outro lado, na volta anterior. E a gente vai fazendo isso. Você vai fazer essa amostra com bastante calma. Depois, você não tem que ter pressa de fazer e ficar rápido em fazer o crochê. Você tem que saber fazer os pontos bonitinhos e bem feitos. E o processo é para ser gostoso e assim, você pode fazer com calma que vai dar tudo certo. Então, você vai fazer várias carreiras assim, vai subir o trabalho bastante, faz umas 10 carreiras, desfaz, faz de novo, até você sentir que tá bem bonitinho, que não tem buracos, porque você pode, se você apertar muito ponto, vai começar a aparecer uns buracos no meio das carreiras e não fica legal, tá? Ele vai ficar bem bonito, bem estruturado, se você prestar atenção em cada pontinho que você tá fazendo. Ó, vou terminar aqui esse. Quero esclarecer aqui uma dúvida que me perguntaram sobre como contar as carreiras do trabalho de crochê. Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai visualizar que, olha, aqui a gente tem uma carreira que é um Vzinho de cabeça para baixo e uma alcinha reta, uma linha. Essa é uma carreira. Aqui a gente tem só um Vzinho, é a nossa segunda carreira. Aqui, de novo, um Vzinho de cabeça para baixo com uma linha reta. É a nossa terceira carreira, porque esse aqui é o avesso do ponto, esse é a frente do ponto. Esse é o avesso e essa aqui é a frente. Observar bem, existe quase que uma linha imaginária aqui, onde dá pra ver que existem dois pontos aqui nesse bloco e duas carreiras de ponto aqui nesse bloco também.
Tudo isso vai melhorar a sua percepção conforme você for fazendo, mas esse é um bom truque para você conseguir contar. E aqui do avesso é a mesma coisa, só que ao contrário, porque essa aqui é a parte da frente desse ponto e essa parte de trás. Então, 1, 2, 3, 4 carreiras, e assim é mais uma dica que eu deixo aqui no vídeo. Vou mostrar aqui pra vocês como a gente vai separar a nossa amostra. A gente vai fazer mais uma correntinha aqui, vamos puxar uma alcinha grande, sim, esse tamanho tá bom, e a gente vem aqui com a tesoura e corta aqui. Puxa esse fio aqui que vem do novelo, estica esse aqui, e essa aqui é a nossa primeira amostra, a amostra de ponto baixo. A sua você vai fazer com 10 carreiras, você vai saber contar elas aí. Então você vai contar aí 10 carreiras, desfaz, faz de novo, faz com bastante calma, faz várias vezes. E essa aqui é a nossa primeira amostra. Então agora eu vou ensinar pra vocês a fazer o ponto alto. Para fazer o ponto alto, nós vamos começar da mesma forma, fazendo a laçada inicial na nossa agulha para prender ela aqui. Pode ser dessa forma ou da forma mais simples que eu ensinei. Nós vamos fazer também aqui 14 correntinhas. Pronto, ó, já fiz aqui as 14 correntinhas. E vou mostrar pra vocês como a gente vai fazer o ponto alto. A gente vai fazer o seguinte, pra fazer o ponto alto, a gente, em vez de pular só uma correntinha, que nem o ponto baixo, nós vamos pular 2 correntinhas. Então, nós vamos entrar aqui na terceira. Só que antes de entrar na alcinha, nós vamos laçar um fio. Então, a gente prende o fio assim na agulha e entra na alcinha aqui da correntinha. Puxa um fio do novelo, e aqui, como vocês podem ver, a gente tem 3 alcinhas na agulha. Então, a gente vai fazer o seguinte, nós vamos pegar mais um fio da agulha, tirar 1, 2 alcinhas de uma vez, depois a gente pega mais um fio da agulha, dá uma laçada na agulha mais uma vez e tira os outros 2 fios que estavam na agulha, 2 alcinhas. E esse aqui é o nosso primeiro ponto alto. Agora, nós vamos seguir fazendo o seguinte, da mesma forma. Laça o fio na agulha, entra no próximo. Aqui é uma coisa interessante também de eu ensinar a vocês, como ver qual é a próxima correntinha para entrar. Aqui você pode observar que o ponto tá saindo daqui. Então, se você olhar com bastante atenção, você vai conseguir ver que isso aqui é a próxima correntinha que a gente vai entrar. Então, a gente entra aqui, já laça o fio, também dando aquela altura, tá, gente? Não pode esquecer de dar a altura pra chegar mais ou menos do mesmo tamanho, sem ter que esticar muito a correntinha que tá aqui dentro. E aí a gente faz o primeiro. E aí a gente vai, laça o fio na agulha mais uma vez, tira 2 alcinhas, dá uma alturinha, assim. Laça o fio da agulha mais uma vez e tira mais 2 alcinhas. E a gente vai fazer esse processo por toda a volta, fazendo isso do começo ao fim. Laça o fio, tira 2, laça o fio, tira 2. Aí você vai ajeitando assim um ponto na sua mão. Última correntinha. Nossa primeira carreira. E aqui nós vamos contar os pontos. E lembrando que o nosso primeiro ponto a gente teve que pular 2 correntinhas. Então, se a gente tinha 14 correntinhas, agora nós vamos ter 12 pontos. Vamos conferir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12. Perfeito? Olhando de cima da mesma forma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. A gente vai virar o trabalho. E aqui a gente vai entrar na alcinha de trás, ó. Vou mostrar pra vocês exatamente onde é, ó. Tá vendo que a gente tem duas alcinhas? A gente vai entrar na alcinha de trás, vai puxar um fio do novelo. Vamos ter duas alcinhas aqui, vai laçar o fio, vai tirar as duas e vamos fazer mais uma correntinha. Esse aqui é o nosso primeiro ponto alto, que eu chamo de ponto alto fake. E a gente vai seguir fazendo ponto alto da mesma forma que a gente fez anteriormente. E da mesma forma do ponto baixo, agora na segunda carreira a gente pega as duas alcinhas. Um erro muito cometido também para quem tá começando é, em vez de pegar as duas alcinhas, pegar uma só. E aí o seu trabalho também vai ficar torto, não vai ficar do jeito certo. O certo é pegar as duas alcinhas, ó. As duas alcinhas, passar por elas duas, entre a agulha entre elas duas. Não vamos esquecer das últimas duas alcinhas aqui do Vzinho, porque senão, lembrando, seu trabalho vai ficar torto. Agora, você pode conferir se tá certo, se tem os 12 pontos que a gente tinha que fazer, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tá certinho. Muito interessante mostrar pra vocês aqui, ó, que vocês podem se perder aqui e pensar, gente, mas onde eu entro aqui pra fazer o último ponto? Porque eu tô contando, só tá dando 11, então tem alguma coisa errada, ó. Vai laçar o fio, como sempre, o ponto alto. A diferença do ponto alto é essa laçada inicial aqui que a gente faz. A gente laça o fio uma vez na agulha. E aqui você tá vendo que tem esse buraquinho aqui, essas duas alcinhas, e tem esse buraquinho, é exatamente aqui que a gente vai entrar. Porque lembrando que esse primeiro ponto alto não é exatamente igual aos outros pontos altos, ele é um ponto alto fake, então ele é diferente. Aqui tá a nossa amostra de ponto alto. Como vocês podem ver, ó, ah, Andressa, como eu vou contar? Meu Deus, me ajuda. Se vocês observarem bem, tem uma linha imaginária aqui traçando, tá vendo? Uma linha reta aqui, que é onde tá a nossa primeira carreira. Então a gente vê aqui, ó, que o ponto alto ele tem esse formato com um Vzinho em cima e essa linha imaginária que é a nossa primeira carreira. A nossa segunda carreira começa aqui, ó, e ela é dividida exatamente por aquela alcinha que eu mostrei pra vocês. Então, segunda. E a terceira, exatamente como eu mostrei a primeira, o lado da frente do ponto, ele é assim, ó, com esse formato aqui e um Vzinho em cima. O avesso, a linha tá aqui, e aqui você vê essa linha imaginária que eu falo. Que com o tempo você vai conseguir observar muito melhor, tá, gente? Não fiquem assim, eu não consigo ver isso que ela tá vendo. Vocês vão conseguir ver sim. Vamos então, ó, fazer exatamente como eu mostrei pra gente encerrar a amostra do ponto baixo. A gente vai fazer uma correntinha, puxar e cortar. Lembrando que essa amostra você vai fazer ela maior ou vai fazer ela várias vezes e você vai treinar. Isso aqui é pra você treinar, tá, gente? Então, você treina aí várias vezes e aqui a gente já tem a nossa amostra de ponto baixo, que você consegue ver a diferença principalmente, ó, que o ponto baixo, ele é mais juntinho, então ele faz um trabalho mais sem buracos, então ele fica mais juntinho. O ponto alto, ele já tem mais espaços entre ele, então ele fica mais elástico, ele é diferente. E a altura também você pode considerar que a gente tem 4 carreiras de ponto baixo e aqui a gente tem só 3 carreiras de ponto alto e já é maior do que aqui a nossa amostra de ponto baixo. Então você vê essa diferença. Então é bom observar isso também para você entender sobre os pontos. Agora eu vou ensinar a fazer o ponto meio alto pra gente finalizar. Voltamos aqui com as nossas 14 correntinhas de novo. E mais uma vez, o ponto meio alto, a gente vai pular essa e essa correntinha e nós vamos entrar na terceira. E da mesma forma que a gente faz o ponto baixo, a gente também vai começar já laçando um fio na agulha. E a gente entra nesse ponto, puxa um fio do novelo com a agulha de novo. A gente tem 3 alcinhas na nossa agulha. Nós vamos tirar as 3 alcinhas de uma vez da agulha, vamos passar por todas elas. E esse aqui é o nosso ponto baixo. Vamos fazer de novo. Ó. Você
Tem 3 alcinhas na agulha, aqui, e a gente vai, engancha ali de novo o fio do novelo e tira as 3 alcinhas juntas. Vou repetir o processo por toda a fileira. Temos a nossa primeira fileira de pontos baixos. Aí você pode contar da mesma forma ou das alcinhas de cima. Para virar o trabalho, eu vou fazer o seguinte: vamos virar o trabalho, vamos entrar aqui, puxar 2 alcinhas, vamos tirar elas e fazer uma correntinha também. Faço da mesma forma que eu faço com ponto alto, eu faço com ponto meio alto também, tá, gente? E aí a gente volta a fazer da mesma forma, exatamente como a gente fez nos outros, entrando no mesmo lugar, só que do jeitinho do ponto baixo, que é laçar o fio, puxa, tem 3 argolinhas na agulha, tira as 3. Você pode virar o trabalho também, se você preferir, da seguinte forma: você faz uma correntinha aqui, vira o trabalho e faz mais uma correntinha. Esse é um jeito também muito legal de você virar o trabalho quando a gente está tratando de ponto meio alto. E a gente vai fazer toda a volta de novo para mostrar para vocês. Aqui está a nossa amostra de ponto meio alto. Eu acho um ponto bem bonito. E aqui a gente pode contar. Aqui nós temos 4 carreiras. Você vê que as carreiras são divididas por essa linha aqui, meio como se fosse uma ondinha. Então aqui tem 1, 2, 3, 4 carreiras de ponto meio alto. Vamos finalizar da mesma forma. E, gente, lembrando mais uma vez, pratiquem bastante, bastante. Essa parte é a principal para você aprender, é você praticar muito. Então, você faz as amostras, desfaz, faz de novo, refaz, ó. Que a gente tem as amostras para você comparar os pontos. Você vai fazer bastante, praticar bastante e... agora, para finalizar, eu vou responder algumas dúvidas e também vou passar o tutorial para você fazer a sua primeira coisa de crochê. Vamos lá? Então, gente, agora que vocês já aprenderam a fazer os pontos, eu quero salientar aqui os maiores erros na hora de fazer o crochê. O primeiro erro que eu queria falar é não subir bastante aquela alcinha quando a gente vai subir o ponto, para poder puxar o fio da agulha, né? Puxar o fio do novelo quando a gente vai sair tanto do ponto baixo, quanto do ponto alto, quanto do meio ponto alto, é não dar altura na alcinha. Isso faz muita diferença porque o ponto ele fica repuxado. E aí já venho puxando pro segundo ponto que eu acho um grande erro, é apertar muito o ponto. E aí isso vai fazer aqueles buracos que ficam, se você puxar muito, vai acabar subindo um pouco a alcinha da correntinha e vai ficar muito repuxado. Você vai pra segunda, terceira, as carreiras que são acima das correntinhas, não entrar nas 2 alcinhas do ponto da carreira anterior. Você tem que entrar naquelas 2 alcinhas. Se você pegar uma alcinha só, o ponto vai ficando torto, ele vai ficando com umas alcinhas irregulares. É legal você fazer um ponto muito diferente. Um ponto pequenininho, aí depois você vai lá e faz um ponto grandão, depois um ponto médio, e é sempre tentar fazer os pontos iguais. Mas isso vem com a prática. Eu só quero salientar os maiores erros para, se você estiver cometendo algum desses, você saber: ah, então é isso que eu tô fazendo errado, vou consertar. Como não encolher a peça? Também é não puxando muito ponto, porque se você vai fazer os pontos muito apertados, a peça vai começando a fazer assim, ó, dando uma abaloada. Também, se você não fizer os pontos do mesmo tamanho, ela vai ficando meio torta. Fazendo os pontos do mesmo tamanho, você pode ver, ó, que a amostra fica aqui, ó, perfeitamente retinha, tá vendo? Não tem tanta diferença, não tem tanto problema com
do formato dela, ela fica bem legal. É só você ter essa experiência de fazer os pontos do mesmo tamanho, não muito apertados, sem repuxar muito o ponto. Agora, pra finalizar o vídeo, eu vou ensinar o tutorial pra gente fazer uma peça juntos, que vai ser uma carteira. A gente vai usar o ponto baixo, então se você já praticou bastante o ponto baixo, você já consegue fazer o tutorial do vídeo de hoje. O material usado vai ser o fio de malha e a agulha número 8. Nós vamos começar fazendo 13 correntinhas. Para fazer o nosso primeiro ponto baixo, nós vamos pular a correntinha e vamos entrar na segunda de trás para frente. E nós vamos fazer o nosso primeiro ponto baixo. E vamos fazer ponto baixo por toda a sequência de correntinhas até chegar à última. Agora que nós já temos os nossos 12 pontos baixos, nós vamos fazer mais 2 pontos aí na mesma última correntinha. Então, em vez de ter um ponto só, vamos ter 3 pontos na última correntinha. E isso serve para fazer essa voltinha assim, deixar meio arredondado a volta, porque nós agora vamos trabalhar mais só que na mesma correntinha, só que do outro lado. Então, como vocês podem ver, fica essa quina arredondada e nós vamos entrar aí onde a gente já fez o ponto baixo de um lado para fazer do outro. Esse é o fundo da nossa carteira. Agora, como vocês podem ver no vídeo, nesse buraquinho que seria para fazer o último ponto, nós vamos fazer mais 2 pontos também, que já tem um ponto aí nessa correntinha, a gente vai fazer mais 2, e agora nós vamos continuar, só que fazendo pontos baixos, pegando as 2 alcinhas da carreira do ponto anterior. Como vocês podem observar pelo vídeo, eu pego as 2 alcinhas do ponto anterior, entro e faço mais um ponto baixo. E vai ser esse processo por toda a volta. Nós vamos continuar fazendo pontos baixos sobre ponto baixo, então é um ponto baixo para cada ponto de base, voltando, fazendo todas as voltas até chegar na altura da carteira que a gente precisa, que eu já vou mostrar aí para vocês no vídeo como vai ser. Quando totalizar 6 carreiras de ponto baixo de cada lado, nós vamos finalizar fazendo um ponto baixíssimo, que é exatamente como eu vou mostrar aí, ó. A gente entra na alcinha, puxa um fio do novelo e entra com ele direto na alcinha que tá na nossa agulha. E aí a gente faz aqui a finalização para tirar o fio, né, para cortar. Corta e a gente vai começar agora a arrematar os fios que sobraram, as pontinhas. E é simplesmente fazer o seguinte: puxa esse pontinho por dentro dos pontos que já estão feitos. Então, você vai enfiar a agulha aí num ponto que já tem e vai puxar o fio. Esse aí de baixo eu faço um nozinho com a agulha mesmo, puxo e corto o excesso do fio. E o de cima eu só vou passando por entre os pontos até ele ficar assim bem seguro. E aí eu corto também o excesso. Tá pronto, agora essa é a nossa carteira, nosso primeiro projeto de crochê juntos. E se você conseguiu fazer, eu quero que você comente aqui pra mim. É isso, o vídeo é esse, espero muito que vocês tenham gostado, que eu tenha ajudado vocês. Se você tem alguma dúvida, é só deixar aqui. Não se esquece de se inscrever no canal pra não perder os próximos vídeos, deixar o seu like que me ajuda bastante a espalhar esse conteúdo pra mais pessoas. É isso, espero muito que vocês tenham gostado. Beijos e até o próximo vídeo.